Fala, investidor casca grossa da pesada, como é que você tá? Nesse vídeo aqui você vai aprender a como começar a investir partindo do zero, tá? Então se tu já investe, fica comigo até o final porque eu sei que tem vários pontos que tu deixou passar despercebido ao longo da tua jornada aí. E se tu é um investidor casca grossa, faz o seguinte, aperta naquele botão em compartilhar e manda aí para algum familiar, para algum amigo que tá precisando começar a investir de verdade, tá? Às vezes tem um amigo ali que tá, fazendo day trade, alguma coisa assim, perdendo dinheiro pra cacete, ele acha que tá investindo, mas na verdade não está, porque o primeiro ponto que a gente precisa compreender é exatamente esse aqui, ó, separar os conceitos entre investir e especular. Esse aqui é um dos maiores erros que as pessoas acabam cometendo. Eu vejo várias pessoas falando que estão investindo, mas na verdade não, simplesmente a pessoa tá totalmente equivocada entre investir e especular, porque acaba se utilizando o mesmo ambiente, se acaba utilizando a bolsa de valores. Então, com a bolsa de valores, a gente pode investir e investir a gente vai estar muito mais focado nos fundamentos de um negócio. Então, se eu te chamo para ser meu sócio aqui em alguma empresa que eu tenha, tu vai perguntar qual que é a margem de lucro, qual é o produto que se trabalha, qual é a capacidade da gestão de todas as pessoas envolvidas no negócio, qual que é a nossa perspectiva futura, aonde que a gente quer chegar daqui a 5, daqui a 10 anos e qual é o valor desse negócio hoje, porque tu vai fazer um investimento e tu precisa ter um retorno, né? Então, eu quero ter um retorno daqui a 5 anos, então eu quero ter um retorno daqui a 8 anos. E aí eu estou pedindo um preço hoje que estou olhando para tudo que a gente tem com a nossa margem de lucro, a nossa projeção de crescimento para o futuro, tu vai perceber, esse teu negócio, Felipe, eu vou conseguir ter um retorno do valor que tu tá pedindo daqui a 30, daqui a 40 anos. Então não faz sentido, tá caro, né? Então, dessa forma, a gente está olhando os fundamentos do negócio. E outras pessoas simplesmente elas querem especular, elas querem pegar um dinheiro que ela tem e fazer uma aposta ali. Ela não olha nada da empresa, não sabe nem o que a empresa faz. Então ela olha, a empresa X é bacana, então eu vou colocar aqui uns R$ 1.000 nela e daqui a uma semana eu vejo o que aconteceu. Ou então vou analisar alguns gráficos aqui, olhar 1, 2, 3 vídeos ali de análise gráfica e já estou manjando demais de como funciona o mercado e vou ganhar dinheiro com isso. O cara está especulando, não tem relação com o investimento em si. São dois racionais diferentes. E aí, o que acaba acontecendo? Que as pessoas acabam confundindo justamente porque ambos pensamentos utilizam a bolsa de valores para fazer os seus aportes, né? Um buscando investir, o outro buscando especular. E eu quero te convidar a entender só um pouquinho aqui do motivo pelo qual a bolsa de valores foi criada e qual foi a primeira ação negociada na bolsa de valores. Então, a primeira ação que a gente tem registro que foi negociada é a Companhia Holandesa das Índias Orientais. Eu te pergunto, por que essa empresa passou a ser negociada na Bolsa de Valores? Né? Para que as pessoas pudessem ficar especulando, fazendo apostinhas ali? Não, na verdade, ela foi colocada na Bolsa de Valores para que as pessoas pudessem ter participação naquele negócio e houvesse a diluição do risco específico daquele negócio. Então, o que essa companhia fazia, né? Naquele momento, lá no século XVII, quem dominava os mares, o comércio marítimo, era Portugal e Espanha. E a Holanda queria começar a ter o seu lugar ao sol, né? Só que eles não tinham toda a tecnologia que Portugal e Espanha tinham, né? Então, eles naufragavam muito, então era uma atividade que dava muito prejuízo. Então, para reduzir esse prejuízo, diluir, na verdade, né, foi colocado à disposição na Bolsa de Valores a negociação da titularidade ali daquela empresa, né? Então tu poderia se tornar sócio, um sócio minoritário, digamos assim, e aí o risco acabava sendo diluído. Então era possível captar recursos para financiar a construção de novos navios, para que esses navios pudessem explorar ali e buscar as riquezas e tudo mais, né? Fazer negócios ali com especiarias, e aí o que essas navegações trouxessem de retorno seria compartilhado na proporção de cada investidor, tá? Então a Bolsa de Valores acabou sendo criada justamente para poder captar recursos de investidores e diluir o risco das atividades, tá? Então, quando a gente investe numa bolsa de valores ali, por exemplo, né, a gente olha as ações que são negociadas na bolsa de valores, a gente está comprando um título real de uma empresa, tá? Então, tu tem direito a voto, tem direito a receber os dividendos, tá? Então, tu tem diversos direitos como um acionista daquela empresa. E depois a gente pode fazer um vídeo mais prolongado sobre isso, que isso aqui é para quem está realmente querendo começar a investir. Então, segundo ponto, né? O que tu precisa agora? Legal, Felipe, eu quero começar a investir. O que eu preciso fazer?
Abrir conta em uma corretora de investimentos. E aí, alguns pontos aqui que a gente precisa compreender sobre a abertura de uma conta numa corretora de investimentos. Que é o primeiro, né? Por que investir em uma corretora e não diretamente através do meu banco tradicional? Porque o teu banco tradicional, ele quer que tu dê o dinheiro para ele naquilo que ele mais tem lucratividade. E quando tu começa a aumentar o teu nível de conhecimento e investimento, tu vai perceber que o que eles te oferecem lá, título de capitalização, consórcio, né? Eles falam, pô, investe num consórcio aqui, investe num título de capitalização. Cara, isso é terrível, isso não é um investimento, a gente pode considerar um investimento isso, tá? E eles vão focar muito que tu invista nesse tipo de negócio, tá? E quando a gente olha, não vale nem um pouco a pena. E aí, quando tu aumenta um pouco o teu nível de consciência sobre investimentos, tu vai cair lá em algum título de renda fixa, alguma coisa assim, só que tu não vai ter uma ampla gama de opções, porque eles vão te oferecer aqueles que eles emitem e geralmente eles não rendem tão bem, tá? Agora, quando a gente vai para uma corretora de investimentos, é uma instituição financeira também, toda regularizada, toda regulamentada, onde o objetivo é investir. Então lá tu vai ter um leque de possibilidades muito maior, porque vai ter um investimento do teu banco, que tu tem em conta hoje, vai ter de outro banco, de etc, tá? Onde tu vai conseguir comparar qual que é a melhor opção para ti, tá? É claro que corretores de investimentos também tem diversos conflitos de interesse que a gente vai abordando ao longo desse canal aqui. Então, para que tu não caia em nenhuma armadilha aí, cara, faz o seguinte, se inscreve aqui no canal, ativa a notificação também para que tu fique a par aí de tudo que a gente for soltando ao longo do tempo, tá? Então já apertou no botãozinho aqui, deixou um dedo like aí também? Então beleza, então vamos continuar aqui. Então já compreendido essa parte aqui do motivo pelo qual a gente precisa de uma corretora ao invés de investir através do banco, né? A gente vai entender aqui alguns outros pontos, tá? Primeiro deles, verificar se essa corretora está autorizada pela CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, tá? Então esse órgão aqui é fundamental para que tu saiba que tu não está investindo aí em uma pirâmide financeira, alguma coisa desse tipo. Isso aqui é o ponto base. E aí eu trouxe aqui algumas sugestões aí de corretoras aí que já estão vinculadas na CVM, posteriormente vou trazer para vocês, tá? Outro ponto aqui, verifique se oferece todos os investimentos que você quer fazer. Então, por exemplo, se tu olha lá para a Clear, que é bem famosa também, é do grupo XP e tal, a Rico Clear é do grupo XP, tá? Então, não são corretoras totalmente diferentes, distintas, tá? São públicos diferentes. Então, por exemplo, na Clear, eles focam em quem quer especular. Então, caso tu queira ser um investidor mais conservador e investir bastante em renda fixa, tu só vai ter a opção de investir no Tesouro Direto lá. Não vai ter vários CDBs, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, tá? Então, tu precisa verificar se existem os investimentos que tu quer fazer na corretora que tu quer abrir a conta, tá? Outro ponto aqui, consultar no Reclame Aqui, né? Coloca lá a corretora e Reclame Aqui. Lá tu vai verificar lá o que as pessoas estão reclamando, se a reputação é boa, se é ruim. Já vai ter uma ideia se é bacana ter uma conta lá ou não, tá? Verifique as taxas cobradas, tá? Se a gente ficar pagando taxa demasiada aí, não faz muito sentido, né? Apesar de várias corretoras hoje terem reduzido muito suas taxas. Então separei aqui algumas corretoras aí que tem taxa zero ou as taxas são baixas, tá? Para que tu possa verificar se faz sentido abrir conta ou não. Lembrando que a gente não tem vínculo com nenhuma corretora, nada disso. A gente busca ter o viés totalmente libado aqui para trazer as melhores recomendações para vocês, beleza? Então é só algumas sugestões aí e fica a teu critério. Então, por exemplo, tem a Rico, que é bacana, Modal Mais, Banco Inter, XP, no Invest. São algumas aí que tu pode já dar uma olhadinha aí que não tem umas taxas abusivas e nada disso e já estão consolidadas aí no mercado, beleza? Depois dá uma olhada nelas. Feito a tua abertura na conta, tu precisa começar a estudar um pouco mais sobre investimentos. E é claro que tu não vai ser um mega investidor aqui, o Warren Buffett, assistindo a esse vídeo, né? Isso aqui é para te dar umas noções básicas para te dar os primeiros passos, tá? Então, qual o melhor investimento aí para que tu possa dar o primeiro passo, tá? Tesouro Selic. Tesouro Selic não tem erro, tá? É o lugar mais seguro que tu pode deixar o teu investimento. Posteriormente, a gente vai fazer vídeos aqui específicos sobre o Tesouro, para que a gente compreenda realmente como que ele funciona e tudo mais, tá? Só que, inicialmente, né, para a gente não ficar aprofundando muito nesse vídeo que é para quem está começando de fato, Tesouro Selic, tu não vai se incomodar, tem liquidez diária, é seguro. Atualmente, quando eu gravo esse vídeo aqui, a taxa de juros está em 13,75%, então está rendendo legal, e aí tu já vai conseguir ter um retorno em relação a isso, enquanto tu vai estudando outros investimentos. Se tu fica empolgado querendo só deixar um Tesouro Selic ali porque está rendendo bacaninha, tu vai dar com a cara na parede, porque
a taxa de juros é cíclica, ela não vai ficar nesse patamar para todo sempre. Então, a gente precisa se posicionar antes dessas mudanças acontecerem, porque caiu agora a taxa de juros, está lá embaixo, está em 7, 6%. Agora sim eu quero ver um investimento em ações, em fundos imobiliários. Cara, já começou errado, tá? Já começou errado porque não é assim que funciona. A gente precisa se posicionar antes das coisas acontecerem, tá? O investimento, ele foge da manada, tá? A gente não pode ter o mesmo movimento que as manadas fazem. Então tá todo mundo agora buscando investir em renda fixa. Então a gente se posiciona sim em renda fixa, tá? É um bom momento para ter renda fixa. Porém, a gente também se posiciona em ações, fundos imobiliários, estoques, REITs, tá? Vários ativos que a longo prazo vão trazer um retorno muito superior para a gente que essa taxa que a gente tem aí atual do Tesouro, beleza? Agora, legal, já investi no Tesouro Selic, quero começar a colocar o pé na renda variável. Já vou comprar um monte de ação logo de cara? Não, vá com calma, tá? Vá com calma. Então, o que a gente pode fazer aqui? Tá? Segundo melhor investimento aí para quem está começando e quer colocar o pezinho na renda variável. ETF, que são Exchange Traded Funds, tá? Esse nome feião aí é basicamente um fundo de investimento, só que fundo de investimento eu não recomendo, tá? Fundo de investimento não é bacana, eu não gosto, posteriormente a gente vai soltar vídeos aqui, o canal está só no comecinho, então né? Se inscreve aí porque vai vir muita coisa boa por aí e muitas pessoas têm conflito de interesse, são patrocinados e tal e não tem coragem de falar a real sobre fundo de investimento. E aqui a gente fala porque a gente não tem essa, tá? A gente tem rabo preso com ninguém. Então aqui a gente vai falar a real sobre fundo de investimento que a longo prazo destrói a tua rentabilidade, tá? Então o ETF é como se fosse um fundo de investimento, porém é de renda passiva. Então a taxa que eles cobram acaba sendo bem baixa. Então, dois aqui para que tu possa verificar e ver se faz sentido para ti. Primeiro deles, BOVA11, tá? Então tu vai investir no Ibovespa, tá? Que é formado pelas principais ações da Bolsa Brasileira. E outro aqui que tu pode também é o IVVB11, que investe lá no S&P 500, tá? Então ele pega lá as 500 maiores empresas da Bolsa Americana, tá? De forma resumida é isso e coloca bem pouquinho, cara, bem pouquinho assim, ó, um valor assim, pensa o seguinte, eu vou colocar aqui um valor que se eu perder tudo não vai fazer a menor falta e tá tudo certo. Coloca esse valor. E aí, com o tempo, tu vai vendo a volatilidade, tu vai te acostumando com ela. Porque renda variável, olha só o nome dela, né? Renda variável vai variar para cima e vai variar para onde também? Para baixo. Então, tu pode comprar agora e começar a variar para baixo. Depois varia para cima, depois para baixo. E assim vai, tá? E aí a gente precisa compreender um pouco mais aprofundado para que a gente não fique nervoso e queira vender com prejuízo. Porque isso é bem comum, tá? Então, esse é o ponto essencial inicial, tá? Agora, compreender o racional do investidor de sucesso. Então, isso aqui é bacana. E eu quero trazer aqui uma provocação para vocês procurem aqui sobre o Peter Lynch, tá? Depois dá uma olhadinha, lê esse livro dele aqui, ó, que é uma leitura bem tranquila e já vai te ajudar bastante o jeito Peter Lynch de investir, tá? Ele foi um gestor, ele teve uma performance bem interessante ao longo de 13 anos, tá? Que foi de 29%. Então, a gente pode colher algumas informações bacanas aqui desse livro e também com o Peter Lynch, que ele tinha um viés muito mais de investidor do que especulador, tá? Então, aqui eu trouxe alguns ensinamentos. Antes, né, aqui a gente tem um gráfico aqui da média e também da performance dele ao longo de 13 anos. Então, ele conseguiu uma performance bem acima da média durante um período bacana de tempo, tá? E aqui a gente percebe o seguinte, alguns ensinamentos que ele tem aqui, que é fundamental para todo investidor de verdade. Investidor, aquele que visa o longo prazo, tá? Que tem um horizonte um pouco maior de tempo, que não é imediatista, né? Hoje todo mundo quer ganhar dinheiro agora e é agora, né? Então, quando a gente olha a longo prazo, a gente percebe que a forma mais rápida de multiplicar o nosso patrimônio investindo é justamente no longo prazo, porque se tu fica querendo ganhar dinheiro no curto prazo, tu fica perdendo dinheiro pra caramba, é um tempo que tu gasta para compreender, realmente, investir é outra pegada, isso daqui é uma atividade onde eu preciso me dedicar como se fosse um trabalho, né? Investir é algo que a gente investe de forma praticamente passiva, né? A gente não vai ficar perdendo tempo, né? Depois que a gente faz uma análise sobre aquele ativo, a gente simplesmente vai aportando lá mensalmente. E a renda ativa através da especulação, né, é um trabalho, né? Tu vai ficar diariamente ali na frente da tela tentando especular de alguma forma, tá? Então são duas coisas diferentes justamente que eu expliquei lá no início desse vídeo. Então o Peter Lynch aqui ele traz pra gente, invista somente naquilo que você entende. Então por vezes tu vai comprar uma ação
e tu nem sabe o que aquela empresa faz. Tu ouviu alguém falar que é uma empresa boa para se investir e tal, e aí tu vai acabar fazendo besteira, porque a renda variável ela varia para cima e para baixo. E se ela variar para baixo, tu vai ficar nervoso e vai vender com prejuízo. E aí algo, né, que a gente pode perceber também do ensinamento dele, não se deixe levar pela volatilidade de curto prazo. Então eu trouxe aqui um estudo para vocês, feito da Bolsa Brasileira aqui, né? Feito lá pela Brasil Capital. Então, por exemplo, lá em 95 houve uma queda geral do mercado de 50%. Não quer dizer que a ação caiu 50%, mas há algumas ações que compõem o Ibovespa, que tem uma representatividade muito grande, caíram muito, então na média caiu 50%. E aí o investidor vai ficar super nervoso, meu Deus, o que aconteceu? Eu vou vender agora, o mundo vai acabar, né? Esse é o sentimento que acontece quando a gente está passando por alguma crise. E crises vão ocorrer, tá? Não acho que você vai estar imune à crise, você vai passar por algumas crises aí. E aí o que a gente percebe é que a performance em cinza do primeiro ano após uma forte queda e a performance após 2 anos, né, em amarelo, após uma forte queda, após uma crise. Então, em 95, no ano seguinte, houve uma valorização de 121%. No outro ano, 329%. Em 98, houve uma queda generalizada de 61%. No primeiro ano após a crise, 139% de alta e posteriormente 266%. Então a gente pega e consegue perceber que após uma forte queda há sempre uma valorização mais expressiva, tá? E isso acaba acontecendo. Se a gente pega gráficos ali do Ibovespa, do S&P 500 e a gente aumenta o horizonte de tempo ali para 10, 20, 30 anos, a gente vê uma linha ascendente. Só que essa linha ascendente é composta por diversas quedas, então a gente conseguir perceber como que a gente deve se portar ao longo dessa trajetória é fundamental para que a gente possa se manter como investidor de longo prazo e colher os frutos disso a longo prazo, tá? Outro ponto que a gente tem aqui, concentre-se nos fundamentos da empresa que você está investindo. Então, naqueles momentos que está caindo ali o mercado, cara, a gente precisa se fazer algumas perguntas, né? Então, primeira, qual é a tese de investimento ali? Pô, legal, analisei a empresa ali, ela trabalha nesse setor, ela tem esse projeto aqui que ela vai colocar em prática, esse projeto sendo executado vai iniciar esse outro planejamento e daqui a 5, 10 anos ela vai estar nesse patamar. Legal, então essa é a tese que tu tem. Beleza, tá caindo. Pô, a empresa está perdendo market share, ou seja, ela está perdendo uma fatia de mercado, está vindo concorrente, está roubando os clientes dela ou não? Não está perdendo. Tá, bacana. Está entregando seus projetos no prazo? Pô, está entregando no prazo. Como está a saúde financeira? A saúde financeira da empresa está ok, tá conforme estabelecido ali o planejado. Legal. A empresa está demitindo em massa? Não. Pô, então se caiu 10% ali, por que tu vai vender? Por que tu vai ficar nervoso? Então perceba, né? Quando a gente analisa uma empresa de verdade, o que acontece no gráfico ali é algo especulativo de momento, uma notícia acaba impactando, os investidores ficam nervosos ali, quem acaba especulando acaba movimentando o mercado em maior ou menor medida, tá? E quando a gente olha a longo prazo, a gente percebe todos esses fundamentos aqui que a gente traçou e a empresa está seguindo, a gente percebe que lá na frente a gente vai colher os frutos disso, a gente vê os resultados crescendo ano após ano. Então, o curto prazo só serve para deixar os investidores confusos, tá? Principalmente quem está começando. E quando a gente se mantém paciente, continua investindo, a gente consegue colher os frutos disso. Então, se a empresa caiu os 10% ali, entenda como uma promoção, porque aqueles motivos que te levaram a comprar a empresa permaneceram iguais. Então, por que tu não vai comprar? Tá? Por que tu não vai comprar mais? Tá? É justamente isso que eu quero que tu analise e entenda nesse início, tá? E agora eu quero trazer outro ponto aqui para vocês, que é o seguinte, né? Pô, eu tenho um amigo que ele investiu na bolsa e perdeu tudo. Cara, primeiro, né? Aquela distinção entre investir e especular. Provavelmente ele especulou, tá? Ele fez alguma negociação com um day trade, ele acabou se alavancando, alguma coisa com opções, aí ele perdeu tudo. Aí sim. Agora, investir, olha, é praticamente impossível. Assim, ó, para que tu perca todo o teu patrimônio investindo, construindo uma carteira de investimentos, tem que dar um dilúvio, tem que cair... Cara, tem que cair canivete, tem que dar um apocalipse zumbi, tudo ao mesmo tempo. Porque para perder todo o teu dinheiro diversificando a tua carteira,
é muito difícil, tá? Tá falando o seguinte, cara, as principais empresas do Brasil quebraram, as principais empresas dos Estados Unidos quebraram, ou seja, a economia do Brasil não existe, a economia americana não existe mais. Isso é algo que não vai acontecer, não vai acontecer de fato, tá? E caso aconteça, a menor preocupação que tu vai ter é justamente com os teus investimentos. Tu vai estar bem preocupado em se proteger aí de uma guerra que está acontecendo e está caindo bomba aí do lado da tua casa, tá? Então, cara, nunca coloque os ovos na mesma cesta. É isso que vai trazer uma segurança para ti, tá? Porque se tu colocar todo o teu dinheiro em uma empresa, essa empresa aqui é muito boa. Beleza, essa empresa tem um risco de quebrar, né? Agora, se tu diversifica o teu patrimônio, essa chance acaba sendo quase nula, tá? Então, por exemplo, aqui, dá uma olhada nesse gráfico aqui, onde a gente tem aqui o risco da tua carteira, em amarelo a gente tem o risco total e a gente tem o risco diversificável em azul e o risco não diversificável em vermelho, né? Ele fica estático aqui. Então, o que seria o risco diversificável? Pô, eu quero investir em uma empresa do setor de petróleo, legal. Se tu investe apenas em uma, tu tem o risco dessa empresa quebrar. Agora, se tu pega, beleza, eu quero ter 5% da minha carteira em uma empresa do setor de petróleo. Beleza, tu vai pegar 2,5% desse 5% total, vai colocar numa empresa. Beleza. Agora tu vai colocar esse restante em outra empresa. Então, se essa empresa quebrar, tu ainda diluiu o teu risco. Então, tu reduziu o teu risco. E aí, caso essa outra empresa ela dê muito certo, esse teu risco acabou sendo diluído, né? Uma vez que o risco de perda, né, de uma empresa quebrar vai levar aquele valor investido a zero. Agora, o que uma empresa pode se valorizar é muito superior à queda de 100%. A empresa pode se valorizar 100%, 200%, 500%, 1000%, 2000%. Tá? Então, a valorização de uma empresa ela pode acabar diluindo o risco de outra. Tá? E aí, conforme a gente vai adicionando outros ativos descorrelacionados dos outros investimentos que a gente tem, e o que eu vejo é que a galera acaba montando umas carteiras aí totalmente esquizofrênicas, porque as pessoas vão vendo algumas dicas que elas vão vendo na internet ali e fica totalmente uma salada que não faz o menor sentido. Né? Quando a gente faz isso da forma correta, a gente consegue trazer uma diversificação bem interessante. E aí o que seria esse risco não diversificável? Aí é o risco específico do sistema como um todo, né? Pô, estourou uma guerra lá e como a gente viu, e isso acaba impactando o mercado de forma global. Todas as empresas acabam sendo impactadas em algum grau, né? Pô, o governo acabou aumentando o imposto de modo geral. Pô, não tem como prever e não tem como se proteger contra isso, tá? Então é um risco específico que a gente não consegue se proteger em relação a ele. Então, quanto mais ativos a gente vai adicionando na carteira, a gente vai reduzindo esse risco que a gente tem. Só que chega um momento que a gente adicionou tantos ativos que adicionar um a mais não faz muito sentido, de tal modo que conforme a gente vai adicionando mais ativos aqui, perceba que a gente não cai, porque não vai fazer sentido, a gente vai acabar pulverizando a nossa diversificação, tá? Então, basicamente é isso aqui que tu precisa compreender inicialmente para dar os primeiros passos, tá? Agora eu tenho uma missão aqui para te dar. Qual que é a tua missão de hoje? Se tu gostou desse vídeo, provavelmente está aqui até agora, é se inscrever aqui no canal, ativar a notificação também e deixar um dedo no like aí. E lembra que tem a maldição lá do Benjamin Graham, que foi professor do Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos. Ele já se foi e ele fica olhando quem está inscrito aqui no canal. E quem não está inscrito, ele puxa a rentabilidade da carteira para baixo. Então, eu garantiria, né? Melhor garantir apertando no botãozinho vermelho ali. E eu vou te deixar outra missão, que é ir lá no meu perfil, que é esse daqui, ó, Felipe.Upsider. Segue lá, manda um soquinho para eu saber que tu veio daqui. E eu abro caixinha de perguntas lá todo dia pra gente trocar uma ideia, beleza? Agora eu vou deixar um vídeo bem aqui que eu acredito que vai gostar. E a gente se vê no próximo vídeo.